Fala pessoal, emagrecimento definitivo. O que você precisa saber sobre o seu metabolismo para você sair dessa coisa simplista que é de só fazer um cálculo de déficit calórico? Não que o déficit calórico não seja importante, o déficit calórico na verdade é o básico do básico, o mínimo do mínimo que você tem que fazer para poder ter uma perda de gordura ou uma perda de peso. Porém, as coisas não se resumem só a essa matemática. O nosso organismo é muito mais complexo e tem muito mais mecanismos envolvidos nisso do que uma própria matemática de mais e menos. Quanto mais você compreende aquilo que você está fazendo, maior vai ser a chance de aquilo dar certo. E você já está bem grandinho para entender certas coisas e saber que você precisa saber do teu corpo, sim, você precisa saber do teu metabolismo, sim. Então nós vamos falar de 4 pilares do emagrecimento definitivo que você tem que levar em consideração sempre. Primeiro pilar, supondo que você já está ali num déficit calórico, que é basicamente você comendo menos calorias do que a caloria que você gasta num dia, tá? Primeiro pilar é você saber o seu perfil inflamatório, baixar inflamação no seu organismo. Inflamação basicamente é aquele organismo que começa a produzir citocinas de defesa, citocinas inflamatórias que a gente diz. E essas citocinas inflamatórias, elas são estimuladas por um alimento que tem um perfil inflamatório maior, por mau sono, por estresse oxidativo, por estresse diário. Enfim, existem muitos estímulos inflamatórios que você vai enfrentando ao longo do dia. E o alimento é um dos principais. Vou te dar um exemplo. Vou falar de um alimento que é muito comum. Não vou nem falar açúcar, porque açúcar todo mundo já sabe. Óleo de soja. É um tipo de gordura que em grandes quantidades, como é o uso da maioria das pessoas, grande quantidade, usa óleo de soja para tudo que vai fazer na cozinha, e principalmente para quem não usa o ômega 3, que faz o equilíbrio inflamatório com esse tipo de gordura, ela vai ter um aumento inflamatório no seu organismo, vai gerar, né, um aumento inflamatório no seu organismo muito grande, mais pelo desequilíbrio com outras gorduras, como por exemplo o ômega 3. Então é um padrão da maioria da população que já aumenta esse perfil inflamatório, já dificulta a perda de peso, principalmente a diminuição da gordura na região visceral. E quanto mais inflamada a pessoa for, maior é a tendência à retenção de líquido, maior vai ser a tendência à resistência insulínica, que é uma das coisas que mais dificultam, não é a única, mas uma das coisas que mais dificultam na perda de peso, que aumenta a deposição de gordura na região abdominal, visceral. A resistência à insulina é uma coisa muito mais comum do que se pensa e é por causa do padrão alimentar. Como que você diminui a inflamação no seu organismo? Primeiro ponto é diminuindo os alimentos industrializados e os alimentos que têm maior tendência a aumentar o teu perfil inflamatório, como o óleo de soja, como o açúcar, que todo mundo já sabe, alimentos industrializados em geral, gordura trans, coisa que com certeza você já ouviu falar que não era para você estar comendo. E para auxiliar nesse processo é importante que você tenha uma dosagem mínima, pelo menos, do ômega 3, que é muito difícil de obter quantidades excelentes na alimentação, são muito escassos e são alimentos que geralmente as pessoas não têm como um padrão na rotina alimentar. Então você ter ômega 3 para equilibrar com os outros tipos de gordura, principalmente o ômega 6, você acaba fazendo um equilíbrio maior inflamatório no seu corpo. Utilizar a cúrcuma, que hoje em dia a gente sabe que são um dos maiores e melhores ingredientes anti-inflamatórios que a gente pode ter na nossa rotina alimentar. Que seja no shot, que seja em cápsula, que seja em chás, porque é possível fazer o chá também, mas a cúrcuma seria uma boa opção também e fácil de você inserir. A terceira opção seria a quercetina, que ela tem muitos estudos promissores falando sobre a diminuição da inflamação e a melhora da sensibilidade insulínica, o que vai acelerar a sua utilização de gordura corporal. A quercetina você pode utilizar em suplementação, mas ela também está presente na maçã, por exemplo, na cebola e até no chá verde. Então você ter ali essa combinação desses 3 ingredientes, além de eliminar aqueles alimentos
que são inflamatórios, você já vai melhorar bastante a mobilização de gordura no seu organismo. Segundo pilar importantíssimo de você entender, talvez seja um dos mais importantes de você entender, é a biogênese mitocondrial. Só tem um nome complicado, mas é bem simples. A gente sempre tem que lembrar que você vai fazer o déficit calórico, você vai comer menos do que você gasta e você imagina que aí o meu corpo vai ser obrigado a pegar a gordurinha que tá lá estocada para começar a utilizar, porque afinal de contas não tem calorias suficientes. Ok, quem vai fazer isso? Alguém é responsável por pegar essa gordura e transformá-la em energia, certo? Certo. São as mitocôndrias, que estão lá dentro da tua célula. Se a tua mitocôndria não funciona eficientemente, se você não tem quantidade de mitocôndrias suficientes, você, não importa se você está fazendo déficit calórico, é ela que vai fazer o trabalho. Então, pensar na eficiência dessas organelas, se você tem uma quantidade suficiente dessas organelas, se você não tiver, você pode fazer a biogênese mitocondrial, que é a formação de novas mitocôndrias. Você vai se tornando mais eficiente na queima de gordura, entendeu? Vou te dar um exemplo muito simples. Imagina que você tem uma empresa e você precisa fazer uma limpeza em um salão. Esse é o seu trabalho, tá? É isso que a sua empresa faz. Você precisa limpar um salão, um galpão, que é gigantesco. E é uma limpeza muito grande para ser feita. E aí você tem tudo à mão. Você tem produtos de limpeza, você tem água, você tem tudo que você precisa para fazer aquela limpeza, beleza? Só que você só tem 2 funcionários para fazer isso. Você só tem 2 pessoas para fazer toda aquela limpeza. Isso vai demorar muito mais até ser concluído, e isso vai ser muito mais cansativo, vai ser muito mais desgastante para aqueles 2 funcionários, certo? Se você contratar mais funcionários, o que vai ter um custo, e eu vou te falar o custo qual vai ser daqui a pouquinho. Se você contratar mais funcionários, você vai ter, em vez de 2, você tiver 20 funcionários, aquilo vai ser muito mais eficiente, vai ser muito mais rápido. E se você tiver sempre esses funcionários trabalhando para você, você sempre vai ter esse trabalho mais eficiente e menos desgastante para todos os seus funcionários. Pois é exatamente isso que acontece com o teu metabolismo. Ótimo, mas aí qual é o custo de eu ter mais funcionários, mitocôndrias, limpando essa gordurinha do meu corpo com maior eficiência? Primeira coisa que ajuda a fazer biogênese mitocondrial chama-se jejum. Inclusive o aeróbico em jejum. O jejum você só precisa ter o cuidado de fazer uma coisa bem planejada e bem feita, porque ao contrário do que muita gente imagina, jejum não é simplesmente ficar sem comer. Precisa ter um planejamento, precisa ter nutrientes suficientes na tua janela alimentar, precisa ter horários na tua janela alimentar. Então, o jejum não é uma coisa tão aleatória como as pessoas têm feito. Mas quando bem feito, ele ajuda sim na biogênese mitocondrial, como até um mecanismo de defesa do organismo. Outra forma também é a dieta cetogênica, que não é uma coisa indicada para todo mundo, mas para aquelas pessoas que têm uma boa adaptação, ela também faz esse estímulo de biogênese mitocondrial. E existem também alguns nutrientes que ajudam a fazer a biogênese mitocondrial, a própria cúrcuma que a gente citou agora há pouco, e também o resveratrol, que é aquele ativo muito conhecido do vinho. Ele também é muito conhecido por ajudar nesse processo da biogênese. Terceiro pilar, depois que você já baixou a tua inflamação, já está cuidando dos alimentos anti-inflamatórios, você já está fazendo biogênese mitocondrial, você vai pensar no teu metabolismo lipídico. O que seria o metabolismo lipídico? O que eu posso fazer para acelerar o meu processo de queima de gordura, além do déficit calórico? O aeróbico em jejum já seria uma forma, o próprio jejum já seria uma forma, uma vez que você acaba aumentando a mobilização de gordura para ser utilizada como fonte de energia. A dieta cetogênica é um ponto muito importante, aliás, não só a cetogênica. Alimentos de baixa carga glicêmica, a própria low carb, isso vai depender da adaptação de cada um. Não tem que ser cetogênica para todo mundo. Não há essa necessidade
para todo mundo. Mas a ideia é que, se você quer mobilizar mais gordura, você pode fazer um estímulo da formação de corpos cetônicos. O que são os corpos cetônicos? Os corpos cetônicos são uma forma de energia que o seu corpo vai lançar mão na falta do carboidrato. E ele vai utilizar a gordura para gerar esses corpos cetônicos. Só que esses corpos cetônicos só vão ser utilizados, só vão ser produzidos quando há falta de glicose, porque isso é uma adaptação como defesa pela falta do carboidrato. Faça isso sempre com acompanhamento. Quarto e último pilar, qual que é o maior problema da maioria das pessoas que começam a fazer uma dieta, um novo planejamento alimentar? Às vezes ela tá fazendo tudo certinho, tá indo bem pra academia, tá fazendo cardio em jejum, tá tomando tudo direitinho, mas tem a danada da ansiedade. Então, o quarto pilar do emagrecimento definitivo é o controle da ansiedade e da compulsão por carboidratos. Não é todo mundo que tem, mas é uma grande maioria. O simples fato da pessoa ter a pressa de ver o resultado ou saber que não pode comer determinado alimento é exatamente o alimento que ela quer comer, que ela sente vontade, e às vezes ela nem tinha aquela vontade antes. Então, o quarto pilar é o controle de ansiedade e da compulsão por doce. O que poucas pessoas sabem é que a privação do sono tem muita participação nisso. Então, gente, comecem cuidando do sono. Que seja um chazinho antes de dormir. Pode parecer bobo demais, mas pode ser muito eficiente. Folhas de maracujá, mulungu, erva doce, capim-cidreira, que são chás fáceis e acessíveis. O magnésio na forma inositol é muito relaxante, sem contar que o magnésio reduz muito a ansiedade, reduz a retenção de líquido. A grande maioria das pessoas, principalmente que tem ansiedade e depressão, costumam ter deficiência de magnésio. E a vitamina D, acho que todo mundo hoje em dia já ouviu falar o quanto é importante ter a vitamina D em quantidades ótimas no nosso organismo. E além dela ter receptores no nosso organismo inteiro, então qualquer parte do nosso metabolismo pode se beneficiar com quantidades ótimas de vitamina D. Uma dessas partes é a parte cognitiva, a diminuição da ansiedade. Então, mantenha seus níveis de vitamina D ok. Pega seu solzinho. Se o sol ainda não é suficiente para você ter uma dose boa de vitamina D no teu corpo, porque isso é muito genético, é muito individual. Algumas pessoas têm essa dificuldade na conversão, na ativação, na produção da vitamina D. Então, você vai lá e suplementa. A dose da suplementação vai depender de quanto você está de vitamina D atualmente, ok? Bom, pessoal, então é isso. Isso tudo é o que passa pela minha cabeça toda vez que alguém senta na minha frente no consultório com o objetivo de emagrecimento, ou perda de peso, ou redução de gordura, ou seja, 99,9% das pessoas têm essa preocupação. Eu nunca estou só preocupada com o déficit calórico. O nosso organismo vai muito além, tem muitos mecanismos, tem muitos nutrientes, é uma sincronia muito grande, e pensar que só uma matemática de calorias resolveria, como no caso de algumas pessoas resolve, mas na grande maioria, é olhar exame, tentar associar as coisas, ver o que está faltando, o que está demais, onde a pessoa pode estar errando, fazer a anamnese, muita coisa para descobrir, e cada pessoa tem uma necessidade de verdade, não é igual para todo mundo, nunca é igual para todo mundo. Ok? E é por isso que todas as dietas têm que ser individualizadas. O que é que você achou desse vídeo? O que é que ficou difícil de entender? Me conta aqui embaixo e a gente se vê na próxima.